Fala, corretor, me diz uma coisa. Você foi tentar vender plano de saúde para pessoa física e percebeu que isso é bem difícil hoje em dia? Que poucos são os produtos que tem, que quando tem é um produto um pouco mais regionalizado, com uma rede não tão ampla e você ficou perdido para conseguir o que oferecer para o seu cliente? Pois bem, uma alternativa para você é trabalhar com produtos de adesão. E talvez você esteja se perguntando aí, mas como que isso funciona? Vamos fazer o seguinte, nesse vídeo eu vou te explicar os detalhes, conceitos importantes que você precisa saber para fazer uma boa comercialização. Vou te passar alguns macetes e dicas para que você consiga vender muito produto desse tipo. Vamos junto nessa? Então vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar sobre o produto adesão e como você pode vender esse tipo de produto ainda mais aí na sua corretora. Mas antes, não esquece de se inscrever para o nosso canal e também clicar nesse sininho. Dessa forma o YouTube sempre te avisa quando a gente postar um vídeo novo. E para a gente começar a explicar e passar os detalhes, eu gosto de iniciar com um ponto quando eu falo sobre o produto adesão, que é o contexto histórico. Por quê? A gente tem que entender que tudo na vida surge através de uma necessidade de mercado. Os produtos, os sistemas, os aplicativos, a tecnologia, tudo ela inicia através de uma dor, de uma necessidade do potencial cliente. E o nosso mercado de saúde, ele passou por uma transformação grande quando surgiu a Lei 9656, lá em 98 para 99. O que aconteceu ali? Veio-se a Agência Nacional, de Saúde Suplementar e ela colocou aí algumas regras. Uma delas é o reajuste para produtos pessoa física. Então é ela quem determina o índice de reajuste, o que já deixa as operadoras e as seguradoras limitadas ali no valor que elas podem aplicar de reajuste no produto pessoa física. Em compensação, veio também a lei que passou a ter diversas obrigatoriedades de cobertura. Então, no aspecto operadora e seguradora, mercado de saúde, eles eram obrigados a dar mais coberturas, ou seja, sinistro sobe, contrapartida, não podiam aplicar tantos reajustes. E aí o que acontece? Essa regra é para produtos pessoa física. E as operadoras falaram, não estou tendo lucro, estou gastando de um lado e não posso equilibrar o sinistro do outro. Começaram a suspender. Eu lembro que eu trabalhava na Porto na época. A Porto vendeu mais de 40 mil vidas para 1000, justamente porque ela não estava mais querendo trabalhar com um produto pessoa física. Na ocasião, a 1000 ainda estava naquele formato e aí ela vendeu a carteira. E muitas seguradoras, muitas operadoras fizeram esse movimento de deixar de atuar com aquele ramo. Só que o cliente e o nosso segurado, como que ele faz? Ele não tinha produto, ou seja, até hoje, isso aconteceu lá em meados de 2001, 2, 3, e até hoje, a gente está aqui em 2024 e ainda existe essa pouca oferta de produtos de pessoa física. O que existe, só para vocês entenderem o depara, é um produto regionalizado, é um produto que muitas vezes é rede própria. Por quê? Dessa forma, a operadora ela pode controlar a rede própria no sentido de ter uma maior gestão sobre o sinistro, já que sobre os reajustes ela não vai poder trabalhar. Dito isso, surgiu uma necessidade. O mercado ficou carente de planos pessoa física. Então surgiu a administradora de benefícios. Hoje a gente pode falar Qualicorp, Afix, Alter e diversas outras que existem no mercado. E, inclusive, deixa eu já te contar uma novidade. A gente aqui acabou de fazer parceria com a Qualicorp e já tem também no nosso portfólio a Afix e a Alter. Então, se você depois que terminar de assistir esse vídeo entender que isso é para você, não deixa de falar com a gente. Vou colocar o link aqui embaixo para você poder se cadastrar com a gente para poder vender esses produtos. Se você já trabalha, a gente ainda assim consegue ter você, fazer aí uma adaptação toda para a gente poder estar junto nesse processo de plano de saúde. Mas enfim, voltando aqui ao contexto que a gente está falando. Nesse momento, criou-se o formato da administradora, que nada mais é que uma empresa
que propôs para as operadoras de saúde, para as seguradoras, fazer um contrato através de entidades de classe. E aí, como funciona? Quando você quer vender um produto, por exemplo, para o médico, ele é vinculado ao CRM. Você vê, ó, ele é médico, tá nessa entidade de classe. Ok, aí você vai verificar com a administradora qual entidade que aquele cliente se enquadra para você poder comercializar aquele produto. E por que vale a pena para as seguradoras, para as operadoras autorizarem as administradoras a fazerem esse tipo de produto? Porque ali o seu cliente vai estar embaixo de um CNPJ. E mesmo ele sendo uma pessoa física, ele vai ter o reajuste de sinistro como se fosse um contrato empresarial. E como funciona o contrato de reajuste empresarial no caso do adesão? O reajuste, isso, gente, vocês têm que saber muito bem para a hora que for negociar com o seu cliente, para você poder explicar para ele. O reajuste no empresarial ou no adesão, ele é por sinistro da carteira daquele contrato. Então, não é, todos os sinistros de PME, todos os empresariais que chegam-se no índice e aplica-se o reajuste igual. Não, é contrato a contrato. Então, de repente, o reajuste do CRM, da entidade do CRM, é um. Para os advogados é outro, para quem é fisioterapeuta é outro, para quem é estudante é outro, enfim. Você vai ter vários reajustes de acordo com a categoria, a associação que a pessoa está. Então, você tem que dizer isso para o seu cliente. Você não vai poder, cliente, considerar o seu reajuste aquele que a ANS divulga uma vez no ano. Não, não, não. É de acordo com o CNPJ da entidade que você está. E tem mais um detalhe que é muito importante. Esse reajuste, ele não vem no aniversário do seu cliente de contrato. Então, vamos supor que seu cliente contratou o plano em fevereiro. É só em fevereiro do ano seguinte que ele vai sofrer reajuste? Não. Ele vai sofrer o reajuste no momento que aquela entidade, que o contrato daquela entidade tiver o reajuste programado. Então, por exemplo, ele é um médico, vai entrar pelo CRM. Quando é o reajuste do CRM? Sei lá, é em julho? Então, mesmo ele tendo entrado em fevereiro, em julho ele já vai ter o primeiro reajuste. Então, isso, você como corretor tem que ter muito bem essa informação, porque eu já vi corretores tendo que pagar a parcela do cliente desse reajuste até o aniversário correto do que ele falou que seria correto, porque ele passou a informação errada. Mas, quando a gente vende a coisa certinha, o que é combinado não é caro. Então, se você tiver posse dessa informação, não vai ter erro. Então, aqui você já entendeu que o contrato adesão é via entidade de classe para você poder comercializar para uma pessoa que, na teoria, é pessoa física, mas que consegue se vincular. E para quais públicos você consegue analisar? Diversas profissões. Para vocês terem ideia, a Qualicorp, tô dizendo uma bandeira, tá? Só a Qualicorp tem mais de 500 entidades ao qual você pode adaptar o teu cliente, verificar. O seu cliente, ele é formado em alguma coisa? Ele está estudando? Porque muitas vezes até o fato dele estar matriculado, estudando, é possível. Ele trabalha em alguma empresa? Qual o CNPJ dele? Porque ele não precisa ele ter o CNPJ. Ele pode simplesmente ser CLT em um ramo de empresa que aquela empresa ao qual ele trabalha se enquadra em um determinado sindicato, se enquadra em determinada entidade que ele consegue se vincular. Então, a melhor coisa é, você pegou um cliente, então você vai fazer as seguintes perguntas para o seu cliente, para você conseguir fazer esse enquadramento. Primeiro, qual a profissão dele? Se ele tem alguma formação acadêmica, se ele está estudando, se ele pertence a alguma entidade ou associação, sindicato, se ele possui algum CNPJ, porque às vezes o seu cliente possui um MEI, e aí você pode até colocar ele no MEI, você está achando que de repente só o produto pessoa física ou só o adesão, às vezes você enquadra ele no MEI, ou se onde ele trabalha, qual o CNPJ para você poder ver se tem como enquadrar. Com essas informações, você vai entrar em contato com a gente, ou até mesmo no sistema, porque você vai ter ali, a gente vai te ensinar onde consultar as classes, como fazer, você vai jogar e entender aquela pessoa em qual
categoria você consegue. Então você vai ter a possibilidade de oferecer para o teu cliente bons produtos. Porque muitas vezes a gente olha para o produto pessoa física, Clau, mas a Mil tem produto, a Notre Dame tem produto, sim, e aquele produto atende muitos clientes, mas eles são produtos regionalizados e muitas vezes o seu cliente não quer aquela rede, ele quer uma rede maior, ele quer outros hospitais, e aí você vai ter essa possibilidade de alocar o seu cliente num produto que ele busca. E fazendo isso, você vai conseguir ganhar uma comissão maior. E aí, já falando de comissão, esse tipo de produto, ele não remunera assim como o produto pessoa física, como o produto PME ou até mesmo empresarial. Porém, gente, eu vou dizer para vocês, eles têm umas campanhas de premiação que são realmente fenomenais. Então, vale a pena você entender e tendo a oportunidade de oferecer um produto correto para o seu cliente, é melhor que você não vender. Porque eu já vi cliente falando, olha, não. Para ter esses hospitais, eu não quero. Eu quero aquele outro. Eu quero um produto que atenda em rede nacional. Se for assim, eu não quero. E aí você consegue ODK. Melhor do que você não conseguir vender, certo? Uma outra dica que é bacana para você saber quando vai comercializar esse produto é que muitas vezes o seu cliente não necessariamente está vinculado à associação X, mas ele tem aquela formação. O que você pode fazer? Entre em contato com a gente vai fazer uma análise junto com você e te ensinar a fazer essas análises. Só que tem muita opção onde até a própria administradora pode associar o seu cliente, então a associação X, o teu cliente conseguiria, só que hoje ele não está lá, ele não paga a mensalidade para estar. Via essa operação de plano de saúde, a própria administradora muitas vezes custeia essa associação do seu cliente. Cláudia, são todas? Não são todas as classes, nem todas as entidades que dá para fazer isso, mas você vai ter o caminho das pedras. Então você vai virar para o seu cliente, olha, se você se associar com a X, você pagando, sei lá, 5, 10, 15 reais por mês, você vai ter direito a fazer a contratação desse plano. Vamos? Aí a pessoa vai, prepara a documentação e consegue. Ou muitas vezes, só o fato dele mandar o diploma, ele já consegue. Ou mandar lá a carteira de trabalho dizendo que trabalha naquela empresa, daquele CNPJ. Então, gente, tem muita possibilidade de você fazer esse enquadramento. E não necessariamente o fato do seu cliente não estar vinculado àquela entidade que você não vai poder vender para ele. Conversa com a gente, traz essa proposta para jogo, que aí a gente encontra uma saída aí dos melhores caminhos para você, tá bom? Uma outra coisa que vale a pena você saber também é o fato de aquela entidade, aquela profissão do seu cliente, não necessariamente ele vai se enquadrar só com uma entidade. Exemplo, fisioterapeuta. Ele pode ir fazendo a associação via AFB ou pelo CREFITO. Então, a mesma profissão dá essas duas possibilidades. E essas duas possibilidades, o CREFITO e a AFB, ela pode ter contrato com várias operadoras. Não vou nem citar nome, mas poderia ser qualquer uma delas, sei lá, Sul América, Notre Dame, a Mil, qualquer outra. E dentro de cada negociação, o preço é diferente. Então, você, quando for trazer uma proposta, quando você for fazer uma simulação, olha as várias possibilidades. Por quê? Muitas vezes, você consegue um produto na mesma seguradora ou na mesma operadora por um preço diferente para o seu cliente. Então, se você falar para o seu cliente, olha, aqui custa R$500, e o outro corretor fizer essa análise e perceber que na outra associação ele paga, sei lá, 450, ele vai fazer uma proposta melhor que a sua. Então, vale a pena você sempre identificar certinho a categoria, fazer essas análises para oferecer o produto certo para o seu cliente e tirar a venda, ok? Uma outra coisa legal para você saber também é o ponto de, nesse tipo de contrato, não tem aquela questão da fidelidade de tempo de permanência do cliente. Então, muitas vezes, o seu cliente ele fica meio receoso de saber que vai ter que pagar, sei lá, 12 parcelas, se comprometendo com aquela operadora, porque tem esse termo de fidelidade. Nesse tipo de contrato, você não vai ter aí essa obrigatoriedade, que também é mais um benefício. Outro ponto que é interessante você saber para poder deixar isso claro para o seu cliente é em relação ao boleto de cobrança mensal.
Quem emite esse boleto é a administradora de benefícios. Então, por exemplo, você vendeu um Sul América. Quem vai emitir o boleto para o seu cliente não é a Sul América, é a administradora de benefícios, ou seja, a Qualicorp, a Fix ou qualquer uma que seja. Ela manda para o teu cliente paga e ela vai fazer os devidos repasses aí para quem de direito, seja qual seguradora for ou qual operadora for. Então, isso você tem que saber também. E aí você pode estar se perguntando, Cláudia, mas e aquela taxa de adesão que às vezes o cliente me pergunta ou que eu sei que os corretores cobram? Pois bem, isso daí você pode cobrar a taxa. Ela é uma pré-pagamento de mensalidade. Ela é uma taxa da comercialização. E você precisa deixar isso muito claro para o seu cliente. Inclusive, eu aconselho, e até o correto a se fazer, é você não vender ao preço de 100% da mensalidade. Ou seja, se a mensalidade do seu cliente é R$500, cobra, sei lá, 99% disso. Sei lá, cobra R$499. Por quê? Para que o cliente ele entenda muito bem e amanhã não venha a alegar que aquilo não era a taxa de adesão e que sim era a primeira mensalidade e te causar um transtorno todo. Então, deixa muito claro na venda, ó, é uma taxa pela comercialização, é R$490, R$499. Você vai dizer ali o preço da taxa, mas eu não aconselho que seja 100% do valor da fatura que ele vai pagar mês a mês, para não te causar esse problema, tá? Evita essa dor de cabeça para você, mas sim, é devido você poder fazer aí essa cobrança dele, ok? Agora, gente, um fato é, se você quer trabalhar com planos de saúde, eu e todo o meu time pode te ajudar. Então, eu quero te convidar a ser nosso assessorado, seja na Qualicorp, a Fix, Alter ou todas as outras bandeiras que a gente também tem. Essas 3 são do produto adesão. Mas, quem sabe amanhã, se você vier falar com a gente tem ainda mais. Mas a gente já tem aqui na nossa casa Sul América, Amil, Notre Dame, Omint. Então, corretor, eu convido você a ser nosso assessorado, para que a gente possa estar mais junto, para que a gente possa, de fato, olhar para a tua corretora e juntos entender como a Cagaço pode te ajudar, como que a gente pode fazer a sua corretora vender mais. Vamos junto nessa? Tô te esperando, hein? O link tá aqui embaixo. Bora lá!